Olá, meu nome é Gabriel Moreira e hoje eu vou te mostrar como microfonar uma bateria, gravar e mixar com apenas 2 microfones. Vamos lá? Para começar essa brincadeira, eu estou utilizando 2 microfones. O primeiro é o Audio-Técnica AT2021. Ele está apontado para o aro da caixa a mais ou menos 1 palmo de distância. A ideia é que ele pegue o corpo da bateria e um pouco dos pratos. E você vai perceber que vai ficar um som bem bacana. O AT2021 ele é condensador, mas não tem problema nenhum se você só tiver microfones dinâmicos, ou até mesmo microfones diferentes, até porque a gente está falando do AT2021, que é um microfone condensador de diafragma pequeno. Então fica a seu critério, se você quiser utilizar microfones maiores, fique à vontade. O segundo microfone é o Roland DR50. Eu estou utilizando ele como se fosse um microfone de over. A diferença é que ele está apontado para o bumbo e a ideia é pegar os pratos e também o corpo da bateria, meio que complementando o primeiro microfone. Então é isso. Vamos gravar e logo logo você vai ver o processo de mixagem. Vamos lá? Bom, bateria gravada, editada. Agora a gente vai para o processo de mixagem. A primeira coisa que a gente vai fazer é alinhar a fase da bateria. E você já vai entender o porquê que é tão importante a sua bateria estar com a fase devidamente alinhada. Eu vou soltar aqui a bateria pura, da forma como foi gravada. Logo em seguida, com a fase devidamente alinhada. Vamos lá? Então você percebe que a bateria ela ganha um punch a mais, ela ganha uma força a mais. Isso porque como todas as fases estão alinhadas, então a bateria ganhou mais volume, ganhou muito mais coisa. Os harmônicos estão alinhados, tudo agora está alinhado, certo? Então é muito importante você alinhar a fase da sua bateria para que você tenha uma definição e que você possa tirar a qualidade máxima na sua mixagem, tá bom? Bom, vamos ouvir só o primeiro microfone, que é o AT2021. E agora a gente vai ouvir o Roland DR50, que foi o que eu usei no over.
beleza, né? Bom, eu vou solar só o primeiro microfone, eu chamo ele de Closed Mic. E a primeira coisa que a gente vai fazer logo depois de ter alinhado a fase é comprimir. Eu estou usando o Optocomp do T-Rex. E aqui o processo é bem simples. Você vai comprimir a bateria para deixar as coisas no lugar. Você não vai dar aquela compressão para achatar o seu sinal. É só para não deixar nada saltando, tá bom? Eu usei um ratio de 4:1, nada demais. Um release de mais ou menos meio segundo, até porque a gente está lidando com a bateria como um todo, né? Então não tem o porquê você usar tempos tão rápidos, né, de release, né, respostas tão rápidas. Você faria isso se fosse, né, comprimindo as peças separadas, mas como não é esse o caso, então você deixa o compressor soar mesmo. Vamos ver como é que ficou a bateria, esse microfone comprimido. Perceba que apesar de estar comprimindo quase 5 dB, ele está atuando mais como um limiter do que como um compressor, certo? Depois disso a gente vai para a equalização, tá? Deixa eu abrir ela aqui. A equalização, para você entender, ela vai funcionar da seguinte forma. Em um microfone está o corpo da bateria e o outro é um complemento para pratos e outras coisas, tá? Ambiência, talvez, dependendo da sua sala. Então, você pode fazer isso em um ou em outro, mas entenda, você vai procurar o sub do bombo, a fundamental da caixa. Se preciso, você vai controlar os médios, geralmente de 500 a 1K, e você vai controlar o cimbal, que geralmente está aqui em volta de 3 a 10K. Geralmente você vai descer um pouquinho nessa região, tá? No meu caso, o corpo da bateria ela tá no outro microfone. Geralmente é o contrário. No meu caso aqui, isso talvez pelos microfones que eu tenho usado, né? Talvez se eu tivesse usado ao contrário, né? O DR50 como Closed Mic e o Audio-Técnica, o AT2021 como over, as coisas seriam bem diferentes, tá? Então é experimentação mesmo. Você usa os microfones que você tem, se forem os mesmos, beleza. Se não for, então você vai testando, vendo qual funciona melhor em cada ocasião, tá certo? Então nesse aqui o que eu fiz? Eu dei um right pass só para não ficar nenhuma sobra, não ficar nenhuma sujeira, certo? Filtrei o médio que eu tinha falado, né? Geralmente fica um médio bem forte. Segurei um pouco do cimbal, né? O harmônico mais baixo dele, e aquele brilho do cimbal mesmo eu segurei só um pouquinho. Você está vendo aqui, ó, uns 2 dB praticamente, só para não ficar muito alto. E ainda assim ficou um pouquinho alto porque eu acabei exagerando um pouco na pegada no chimbal, que é uma observação. É bom você vai gravar com 2 microfones, é bom que você vá testando, né, qual intensidade cada peça está soando, e se policiar para que tudo fique num volume aceitável para que você possa trabalhar na mixagem, tá bom? Bom, vamos ouvir
a bateria com e sem equalização, tá? Então você vê que a gente conseguiu dar uma boa limpada na bateria, né? O segundo microfone é o overmic, vai ser o mesmo processo, compressão e equalização, tá? Para comprimir eu utilizei o LA2A da Universal Audio, o plugin, claro, né? Eu utilizei ele primeiro porque eu gosto bastante desse plugin, gosto bastante do LA2A, e principalmente como a gente está trabalhando com release bem lento, né? Ele acaba sendo um bom aliado. Primeiro porque a razão dele não é tão alta, ele dá uma boa maciada no sinal sem achatar. Ele é aquele periférico que você pode trabalhar ele em taxas bem altas e ainda assim ter uma resposta suave. Ele é bem legal, vale a pena você achar um plugin que você se identifique, né? Você tem o do T-Rex, você tem da Waves, enfim, você tem uma gama aí de empresas que fabricam, né, o mesmo plugin, e aí é você achar o que você gosta mais, tá? Aqui eu também estou trabalhando em uma taxa, né, de Gain Reduction um pouco alta, eu acredito que deve estar uns 3 a 4 dB aqui. Você percebe que ele está comprimindo mais, ele chegou a quase 10 dB de Gain Reduction. Mas ele está comprimindo o que está tentando sobressair, né? E o bacana é que mesmo com todo esse Gain Reduction, você não sentiu a bateria dar aquela amassada, né? Aquela coisa, parece que está prendendo a bateria. É muito pelo contrário. Ele está comprimindo, mas ainda está solto, está tudo equilibrado. Certo? Uma vez que você tenha comprimido, você equaliza. No meu caso, a equalização desse microfone foi um pouquinho mais complicada. Você já está olhando aqui pelo gráfico. Então, na primeira banda eu tenho o sub do bumbo, certo? Aqui na segunda eu fiz um corte bem forte. Isso porque essa região estava saltando muito, fica aquele bumbo de... parece que você está batendo um papelão, sabe? Nessa banda aqui, na próxima, é a fundamental da caixa, certo? Os dois seguintes é aquele médio enjoado que eu tinha te falado. Os próximos, né, aqui, ó, de 1.3K até 2.6 foi mais um corte nas regiões do cimbal. Ele deu alguma coisa que estava atrapalhando muito, estava saindo muito, então eu dei uma cortada. E por fim, a região mais alta do cimbal, a gente já está aqui, ó, de 7 a uns 11, 12K, mais ou menos, para não deixar o cimbal tão alto, certo? Então vamos ouvir ele sem equalização e depois com equalização.
E aí, deu para entender mais ou menos como é que é? Bom, sua bateria está quase pronta, mas ainda tem um pequeno detalhe. Você está vendo esse mic punch? Ele é a cópia do closed mic, mas com um realce de transiente. E para isso eu estou usando o transiente design da SPL. O que eu fiz aqui? Eu coloquei o ataque, né, quase que no máximo, porque eu queria bastante impacto mesmo. Só que eu sustain no mínimo, porque eu queria só o impacto, só o punch inicial. Eu não queria o release, não queria essas coisas, então eu desci o sustain para o mínimo, só para ter aquele punch mesmo. Se você não tiver esse plugin, você pode usar este aqui, ó, Transient Controller do Reaper. Ele não tem a mesma intensidade do SPL, mas é basicamente simples. Joga o ataque no máximo, sustain no mínimo e segura a saída, certo? Feito isso, ele vai soar dessa forma aqui. Beleza. Você pode usar o Closed Mic ou o Over Mic. Você usa aí, faz o teste, vê qual se sai melhor. E a ideia é dar mais impacto para a bateria, dar um punch maior para a bateria. Vamos ouvir a bateria com e sem ele, para a gente ver como é que funciona. Viu como é legal? Bom, depois disso sua bateria está praticamente pronta. Agora a gente vai dar uma bela incrementada. Isso fica a seu critério, se você quiser ou não. Depende também do trabalho que você está fazendo. Eu dupliquei o canal de novo, né, do Closed Mic. Eu fiz 2 canais, separei eles no pan e coloquei um plate. Também eu estou usando um Dutch Rex. E é basicamente isso. Filtrei, né? Ele geralmente aqui ele estava em uns 10 ou 9K. Geralmente ele vem já com uns 3, 4 segundos de reverb time. Isso aqui eu estou usando uma pré-definição mesmo, monoplate, certo? Só que com algumas coisinhas, né? Ele está em 5.8K, né? A frequência das altas. E eu reduzi de 3 para mais ou menos 1,5 segundos, com o mix no máximo, né, porque eu quero só o som do plate. Joguei, né, abri eles no pano e ficou vamos ouvir ele todo. Legal, né? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Espero eu ter te ajudado a entender um pouco do processo de microfonação, gravação e mixagem de uma bateria com poucos canais. Muito obrigado e até a próxima.